Bem-vindo, irmão, irmã, ao programa Jardim da Igreja, através da rede Canção Nova de Comunicações. Eu sou o Padre Jorge Guarda, Vigário-Geral da Diocese de Leiria Fátima, e é com alegria que venho estar consigo neste programa. Com o programa Jardim da Igreja, queremos levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas que enchem a Igreja de beleza, como canteiros de um mesmo e único jardim, que a enchem de colorido, de perfume, de dinamismo a vida da Igreja. Carismas esses que deram origem a comunidades religiosas, a associações, a movimentos e a várias outras realidades que ajudam a missão da Igreja e a dar vitalidade a esta mesma Igreja. Em cada semana levamos até si o conhecimento de um destes carismas e da obra que a partir dele surgiu. Hoje queremos levar até si o conhecimento das Irmãs Beneditinas Missionárias de Tutzing. Vamos conhecer como surgiram estas irmãs, qual o seu carisma, quem foi o seu fundador, quais as suas características. E para nos dar a conhecerem todos estes segredos, por assim dizer, temos connosco a irmã Luzia Maria Manaldo. Irmã, bem-vinda a este programa. Obrigado a si e à sua congregação por ter aceitado participar neste nosso programa. Em primeiro lugar, agradeço em nome da congregação o convite. É uma alegria partilhar convosco. Muito bem. Irmã, eu começava por lhe perguntar quem é, para se apresentarem brevemente quem é, de onde vem, percebe-se que não é de origem portuguesa. Diga-nos alguma coisa de si. Eu sou a irmã Luzia Maria Manaldo, como eu disse, e vim de uma terra, de uma ilha das Filipinas. Então, sou filipina e já há uns anos que estou aqui em Portugal. Muito bem. Depois teremos a ocasião de conhecer melhor a sua história, quando lá mais para diante falarmos da sua própria vocação. Então, vamos fazer uma pausazinha para escutarmos ou para vermos o programa, o documentário que a equipa da Canção Nova preparou para si e para nós, a fim de começarmos a conhecer já melhor esta congregação das Irmãs Beneditinas de Tutzing. Enviado do Pai pelo Senhor ressuscitado, o Espírito Santo confere à Igreja multiformes dons para realizar a obra de Cristo, a glorificação do Pai e a salvação do mundo. Um destes dons é a vocação à vida religiosa beneditina missionária, que é um modo específico de viver o Evangelho e está enraizada na regra de São Bento. O padre Andreas Armin, suíço, monge beneditino da abadia de Beauron, Alemanha, quis renovar a concepção de missão na tradição beneditina e estabelecer comunidades que anunciassem o reino de Deus entre os povos que ainda não ouviram o Evangelho. Ele sonhava em fundar também um ramo feminino para colaborar na obra de cristianizar o mundo feminino em terras pagãs. Em 1884, fundou a Congregação dos Beneditinos Missionários de Santa Otília. No dia 24 de setembro de 1885, fundou a Congregação das Irmãs Beneditinas de São Bento, em Reichenberg, Alemanha, que mais tarde foi transferida para uma pequena cidade de Tutzing e por isso se tornou conhecida como Beneditinas Missionárias de Tutzing. A característica fundamental da sua forma de vida é a busca de Deus em comunidade, sob regra e abade. A sua vida comunitária expressa-se na oração e no trabalho em comum, na partilha dos bens materiais e espirituais, no serviço, no apoio e no encorajamento mútuos. A sua vida de oração é caracterizada pela liturgia das horas em comum e pela Lectio Divina. A oração é o fundamento do seu trabalho missionário e o torna fecundo. Atinge o seu ponto mais alto na celebração eucarística. Segundo o padre Andreas Armin, os missionários e missionárias devem ser homens e mulheres de oração. As irmãs participam na missão da Igreja pelo seu trabalho de evangelização. Estão abertas a todas as atividades compatíveis com a sua vida beneditina de comunidade e oração, assumindo diversas formas de compromissos apostólicos, tais como educação, saúde, serviço pastoral e social, conforme as necessidades locais e exigências da época. No ano de 1961, instalou-se uma pequena comunidade em Portugal.
A primeira comunidade surgiu na Diocese do Porto, em Passos de Ferreira, e mais tarde foi transferida para Baltar, concelho de Paredes. Em 1984, a congregação decidiu criar uma sede no concelho de Torres Novas, onde foi construído o Mosteiro de São Bento. A congregação tem 2 comunidades em Portugal, uma em Torres Novas, onde as irmãs mantêm a Casa de São Bento, lar da terceira idade, e outra em Baltar, onde as irmãs se dedicam a serviços pastorais. As irmãs da Congregação das Beneditinas Missionárias de Tutzing participam no serviço missionário da Igreja em 18 países, em 4 continentes. Atualmente, são 1.210 irmãs de profissão perpétua e 130 irmãs júniores de 26 nacionalidades. Sendo uma congregação internacional, procura-se viver na unidade em meio da pluralidade. Em tudo, Deus seja glorificado. Então, voltamos a estar consigo para esta conversa com a irmã Luzia Maria. Irmã, ouvimos no documentário que as beneditinas missionárias de Tutzing tiveram como fundador o padre Andreas Amrain. Quem foi, como é que viveu este beneditino? Ele em batismo chama-se Joseph Georg Amrain, nasceu em 4 de fevereiro de 1844 em Beromünster, numa pequena cidade da Suíça. E ainda não tinha 2 anos quando lhe faleceu o pai. Então ficou sozinha a mãe, no cuidado do filho, que como o pai era de saúde muito fraco, assim, de saúde delicada. E de pequeno já aprendeu a rezar e a desenhar, mas dedicou-se não somente aos livros, mas abriu o seu jovem coração e a sua inteligência assim, as obras da caridade, porque ele fazia visitas aos vizinhos assim pobres, doentes, e rezava com eles. E esse desejo de não guardar a si o que recebia, mas partilhar os outros, tudo lhe dava assim, alegria e proveito. E mais tarde, tornou-se, assim, amadureceu-se e numa fé consciente. E certo dia, o avô dele perguntou se gostava de ser padre. Ele respondeu que queria ser padre se pudesse ser um missionário entre os pagãos. E sua mãe faleceu quando tinha 15 anos, então ficou órfão. Uma vez ficou gravemente doente e foi-lhe assim, aconselhado uma estada na Itália. E em Florença ele estudou na Academia de Belas Artes, depois continuou a sua formação em literatura e pintura em Munique, no Paris, e também no Karlsruhe. E nessa pequena cidade alemã, onde ele, estimulado pelas pregações do missionário, então voltou à sua prática religiosa que tinha deixado por vários anos. E quando era uma estudante de 22 anos de idade, e voltou a refletir seriamente sobre a sua vocação. E um dia, quando estava assim, estando ajoelhado numa igreja em Paris, contemplando a beleza da arte, assim, sobretudo religiosa, ele perguntou-se a si próprio como são belas essas obras. Não é? É algo grande saber criar coisas tão nobres, mas como são essas em comparação a uma alma humana, não é? Com valor e beleza e de uma alma criadora por Deus. Então, com isso, essa contemplação da arte que estava
impeliu assim nesse questionamento sobre a sua chamada, a chamada de Deus que ele sentia já no coração. E com a conclusão dele, que era, mesmo se ele tivesse essa genialidade de um grande pintor, porque ele era um bom pintor mesmo, de bom grado ele renunciaria às belas artes, em troca do mérito de ser um simples padre que possui a graça de consagrar pelo batismo uma criança para ser imagem e semelhança de Deus e herdeira da glória do celeste. E no ano 1870 entrou no mosteiro beneditino, na abadia de Boiron, que é em Alemanha. Então lá é que recebeu o nome Padre Andreas. E como noviço, já ele sentiu mais forte e constantemente o ideal de unir a vida monástica e a ação missionária, como sendo sua vocação específica. Sim, e vai ser exatamente sobre esse filão que depois vão surgir as Irmãs Beneditinas. E então, como é que tudo aconteceu? Como é que, de facto, se desenvolveu? Quais foram as origens? Quais foram os factos que deram origem às Irmãs? Então, no século XIX, havia na Europa um grande entusiasmo missionário. E o Padre Andreas sentiu a vocação de renovar na ordem beneditina a dimensão missionária. Então é aí que começou. E ele pensou especialmente em evangelizar o continente africano. E também pensou que a educação e a formação das moças e das mulheres está melhor desempenhada e mais assim de modo mais completo pelas irmãs missionárias, não é? E assim ele sonhava em fundar comunidade de irmãs beneditinas missionárias como colaboradora, assim para cristianizar o mundo feminino em terras pagãs. Como diz o poeta Fernando Pessoa, Deus quer e Deus sonha, então e a obra nasce. Então, e quais foram os factos? Como é que depois as coisas se passaram para que surgissem de facto as Irmãs? E então, nessa fundação, em 6 de janeiro de 1884, reuniu-se o primeiro grupo de rapazes, não é? Então, é que começou do lado do ramo masculino. E no ano seguinte, a 24 de setembro, que nós consideramos o dia da nossa fundação, chegaram 4 jovens que tinham esse desejo de seguir o ideal missionário. Mas naquela altura o governo estava assim ainda hostil nas fundações de congregação religiosa e até fiscalizaram a casa para ver quantas pessoas que estavam lá e o que faziam. E como não havia ainda autorização do governo para o ramo feminino, então as candidatas passavam por empregadas domésticas, né? Empregadas domésticas, mas recebiam do Padre Andreas sólida formação espiritual igual a dos irmãos. Depois, a partir daí, então, acabou por ser consolidada a vocação das Irmãs. Por que este nome? Irmãs Beneditinas Missionárias de Tutzing. Beneditinas missionárias, porque vivemos assim, nós somos uma congregação de vida monástica e ao mesmo tempo ativa missionária, assim. E Tutzing é um lugar na Alemanha, uma pequena cidade na Alemanha, onde está a nossa casa-mãe. Sim. Então, Beneditinas missionárias de Tutzing. E então, a inspiração beneditina, em que é que se manifesta? No vosso carisma, na vossa espiritualidade? Então, estamos assim, a nossa carisma a característica fundamental é a busca de Deus em comunidade, como assim
da família beneditina, não é? Porque temos a regra de São Bento. Então, em busca de Deus em comunidade, sob regra, que é a regra de São Bento, e abade, nós, na nossa coisa, temos uma superiora em cada comunidade. Portanto, e cada comunidade tem uma certa autonomia? Sim, ou não? sim, então são, como chamamos assim, priorado. Sim. Priorado é composto nas diferentes comunidades, que aqui em si chamam provincial, mas nós chamamos priorado. Então, em cada priorado tem uma madre prioressa e em cada comunidade tem uma superiora. Sim. Então, normalmente o carisma pode exprimir-se como uma palavra de Deus que é vivida de uma forma particular, de uma forma original, ou então particularmente intensa pelo fundador ou fundadores. Existe essa palavra de Deus no caso das irmãs beneditinas? Sim, sim. Qual então, é, temos dos Atos dos Apóstolos, que é capítulo 2, versículos 42 a 47. Assim, diz aqui que eram assíduos ao ensino dos apóstolos, a união fraterna, a fração do pão e as orações, perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos. O temor dominava todos os espíritos, todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. Como se tivessem uma só alma, frequentavam diariamente o templo. Partiam o pão em suas casas e tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Muito bem. Então, de que modo é que esta palavra reflete o carisma e o modo de vida das irmãs beneditinas? Como eu já disse, é muito fundamental, é essencial para nós a vida em comunidade. Essa é muito forte para nós beneditinas. E também, então, a nossa vida comunitária expressa-se na oração e no trabalho, é sempre em comum. É sempre em comum e na partilha dos bens materiais e espirituais, no serviço e no apoio e no encorajamento mútuo. E para nós a oração é fundamento, é o fundamento do nosso trabalho missionário e o torna fecundo, para que, como sempre dissemos, para que em tudo seja Deus glorificado. Sim. Além da vida comunitária, e portanto aquilo que a irmã disse, a dimensão missionária, o serviço aos irmãos, como é que se manifesta? Isto é, toda a dimensão missionária, propriamente dito. Então, disso, como chama, transborda essa nossa, assim, em nossos apostolados, né? Em nossos apostolados que temos. A que é que as irmãs se dedicam assim de forma mais específica? Temos assim escolas, hospitais também e também tem trabalho na paróquia e também dos pobres, assim, sociopastoral. E nós aqui em Torres Novas temos um lar para a terceira idade. E as irmãs que temos lá no norte, em Baltar, no Conselho de Paredes, elas têm esse trabalho pastoral. Sim. Então, as irmãs estão presentes, a fundação é alemã, e a partir da Alemanha, onde é que estão presentes atualmente? Estamos em 4 continentes, na Europa, África, América e Ásia, e em 18 países. Então, estamos na Alemanha, na Bulgária, na Itália, na Suíça, Portugal, Espanha, Tanzânia, Namíbia, Angola, Quênia e Uganda. Estamos também nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina. Temos também casas nas Filipinas, na Coreia. Temos também na Índia e na China. Então, já está uma assim, difusão bastante grande. As irmãs, quantas são em todo o mundo? Em todo o mundo temos mais de 1.200 e tal irmãs professas, assim, perpétua. E 130 ou 20, assim, não sei bem, assim, 30 ou
Candidatas. Neoprofessas, assim, junioras, chamamos Sim. junioras, sim. Muito bem. Então, até agora, o nosso tempo vai se aproximando do fim. Pois. Até agora estivemos a falar da congregação, da sua origem, das suas características, e agora queríamos passar para a história da irmã. Como é que encontrou esta congregação, este carisma? O que é que nele fascinou a ponto de encontrar aqui a sua própria vocação e, portanto, a se consagrar a Deus nesta congregação? Esse eu próprio eu não esperava que ficava até como sou agora, porque a primeira contato que tive com as irmãs foi na Espanha, em Barcelona. Eu vivi 5 anos em Barcelona, então naquela altura as irmãs tinham uma comunidade na Espanha, em Barcelona, que trabalhava, assim, ajudava os imigrantes filipinos. E eu era uma dessas que estava em Barcelona. E o que me chamou mais a atenção, porque tive esse contato, ia no convento, porque participava muito na igreja. E o que me chamou mais a atenção é a liturgia. Então, cada domingo ia sempre no convento, logo de manhã cedo, para rezar com as irmãs. Mas e uma vez teve essa oportunidade que a Madre Prioressa, naquela altura, convidou-me para passar uns dias no Mosteiro de São Bento, aqui em Torres Novas. E lá é que tive essa experiência de Deus que mudou a minha vida. E até decidi entrar no convento, nas irmãs, onde eu senti que... Porque chega um momento na nossa vida que tem essa inquietação, não é? E procura dar resposta dessas... E nisso é que encontrei o que procurava nesse caminho. E que eu posso dizer que encontrei em Jesus o sentido da minha vida, nesta vocação, a vida consagrada como beneditina missionária. Irmã Luzia Maria, se alguma rapariga estiver a ouvir e quiser, ou quem diz uma rapariga, diz alguém, queira conhecer melhor as irmãs beneditinas missionárias de Tutzing, que características, para seguir esta vocação, que características é que deve ter? Nós convidamos todas as raparigas que tenham esse desejo de fazer uma experiência vocacional, vocacional conosco, que tenha essa capacidade de trabalhar e viver com outros. E, enfim, vinde e vede. Pois é, experimentarem. Sim. Na experiência que podem, como aconteceu com a irmã Luzia Maria, podem encontrarem aquela luz, aquele toque de Deus que abre assim um caminho, como que abre uma porta que convida a ir por ali. E então, quem quiser entrar em contacto com as irmãs, com quem é que o pode fazer? Qual é o contacto que podemos disponibilizarem àqueles que nos seguem pela televisão, pela rádio ou pela internet? Nós estamos em Torres Novas e temos uma comunidade também em Baltar, mas também pode contatar-me. 969-281-871. Ou então, o telefone fixo, 249-811-529. Ou então, quem quiserem o e-mail, também, luziamanalo, tudo seguido, @yahoo.com. E certamente, se procurarem na internet também este nome, Irmãs Beneditinas de Tutzing, também certamente poderão encontrar. Muito bem. Irmã, uma mensagem final para todos aqueles que nos acompanham, digamos assim, deixando aquilo assim que de melhor a irmã encontrou e experimentou ao longo dos anos neste carisma e na vocação que nele despontou em si. Concluindo, como diz São Bento no começo do prólogo da sua regra, escuta, filho, filha, os preceitos do Mestre
e inclina o ouvido do teu coração. E eu mesmo digo, quem sabe escutar e cultiva o silêncio interior, tenha força para obedecer. E assim, Deus é glorificado em tudo. Muito bem. Obrigado, irmã Luzia Maria. Obrigado a si também, que nos permitiu entrar em sua casa e, assim, para lhe revelarmos estes segredos, para lhe oferecermos o dom deste carisma, pelo qual, naturalmente, louvamos a Deus e lhe agradecemos pelo dom que fez à Igreja através deste carisma. E vamos então invocar a bênção de Deus sobre si e sobre todos aqueles que frequentam a sua casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique com Jesus, tenha dele a sua paz e até o próximo programa, se Deus quiser.